Meus amigos e amigas, uma alegria estarmos começando mais uma vez o nosso Pergunte e Responderemos. Você pode mandar sua pergunta para nós e com satisfação nós vamos responder aqui, sempre de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, tá bem? Você pode mandar suas perguntas pelo telefone, WhatsApp 12 31 86 2600, ou também pode usar o e-mail do programa, que é o pergunte e responderemos @cançãonova.com, tá bem? Bem, e se você quer contribuir com seu algo a mais para a Canção Nova, usando o Pix, você pode usar então aí a chave única que a Canção Nova tem, que é exatamente esse, pix.doação@cançãonova.com. Só tem essa chave, pix.doação@cançãonova.com. E você verifique lá, confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova, que aí é o que a Canção Nova recebe, tá certo? Muito bem. Vamos começar então o nosso programa rezando uma Ave Maria, nos colocando debaixo da proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, temos aqui as perguntas que já chegaram. Começa aqui por uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma pergunta um tanto complicada, mas vamos lá. O rapaz diz assim, ou ele ou ela, não sei, diz assim: se uma pessoa se casa tendo relações com outra pessoa e continua após o casamento, ouvi que o casamento não é válido. Mas se ela se arrepende, confessa, recebendo perdão pelo sacerdote, o casamento se torna válido. Bom, veja bem, para que um casamento seja válido, aquelas 3 perguntas que o padre faz no altar têm que ser respondidas com autenticidade. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Ninguém aqui está enganado, ameaçado, chantageado. Segunda pergunta, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis. É aí que eu acho que essa pergunta pode ter ficado prejudicada. Porque se a pessoa mantinha um relacionamento com outra pessoa e continua depois de casado, cadê a fidelidade? Bom, agora tem uma coisa. Depois que a igreja celebrou um casamento, em princípio a igreja considera o casamento válido. Um casamento, a igreja só declara inválido se a pessoa entrou no tribunal, foi feito o processo e o tribunal declarou que o casamento não foi válido. Mas o tribunal não declarando, em princípio, o casamento continua válido. É isso que a gente entende, certo? Agora, eu não sei se no caso houve um conflito entre o casal por causa disso, e o casal quer resolver essa questão, o que eu sugiro? Procurem vocês o pároco ou o bispo. Eu não sei se cabe aqui, não sei, alguma sanação na raiz, tendo em vista o que se está dizendo aqui, que a pessoa se arrependeu, se confessou, cortou isso, eu não sei se o bispo poderia fazer uma sanação na raiz, como se diz no Código de Direito Canônico. Não sei, que eu não sou especialista em Código de Direito Canônico. Mas, em princípio, se não houve uma contestação no casamento, no tribunal da igreja, o casamento continua sendo válido diante da igreja. André Furlan. No cânon 1251 do Código de Direito Canônico, temos que é obrigatório fazer abstinência de carne,
ou de outro alimento em todas as sextas-feiras do ano. Com relação a este cânon, a CNBB afirma que o fiel católico pode substituir a abstinência de carne por uma outra obra de caridade ou obra espiritual. É isso mesmo, né? A CNBB pediu ao Vaticano, a Santa Sé autorizou que no Brasil a pessoa possa trocar a abstinência de carne na sexta-feira por uma outra atividade, uma penitência, ou então a pessoa, por exemplo, eu vou à missa nessa sexta-feira, algo que eu não estou acostumado a fazer. Ou então eu vou rezar, não sei, um terço nessa sexta-feira, que também não estou acostumado a rezar. Enfim, uma outra atividade pode suprir, né, esta abstinência de carne. A Ana Santos. Recentemente ouvi um sacerdote falando que Isabel estava deprimida e envergonhada por estar grávida de João Batista, apesar da promessa de Deus. Isto me causou certo espanto. Isso procede, professor? Olha, para mim também causa espanto. Não é só para você, não. Eu acho que Isabel ficou na maior alegria do mundo. Por quê? Porque para uma mulher judia, a coisa mais arrasadora que tinha era a mulher ser estéril. A mulher não ter filho. Para a mulher judia, era considerada uma maldição. Então, eu penso que Isabel, quando ficou grávida de João Batista, na sua velhice, eu acho que para Isabel foi a maior alegria do mundo. Longe de ser aqui fica deprimida, envergonhada, de jeito nenhum. Não consigo, sinceramente, entender isso. Aline Mendes, a igreja diz alguma coisa a respeito do porte de armas? Não sei ainda de que lado ficar. Bom, Aline, a igreja não entra nessa história, né? A igreja ela procura não se pronunciar em termos de política. Eu me lembro que um bispo de um país aqui da América Latina, um país que estava muito em conflito, falava assim, em desarmamento, o bispo dizia o seguinte: quando dois irmãos brigam, você não pode desarmar um só. Ou você desarma os dois, ou você não desarma nenhum dos dois. Porque se você desarmar um só, ele vai morrer na mão do outro. Então, no Brasil, a gente vive uma situação muito difícil. O crime adquire arma aí no tráfico de armas, sem nenhuma autorização da polícia, né? Sem porte de armas. E como é que a pessoa vai se defender? Então, ou você desarma todo mundo, a população e os bandidos, ou você não desarma ninguém. Porque desarmar um lado só, aí é perigoso. Mas não é uma posição, assim, eu diria, da igreja. Eu estou fazendo aqui um raciocínio baseado no que eu escutei um bispo um dia dizer, né? Um bispo não é aqui do Brasil, não é um bispo da América Latina. Muito bem. Uma pessoa que também pede para não ser identificada. Elias, abre aspas, ela está fazendo uma citação, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, mas digamos que também Elias já voltou e fizeram sofrer tudo quanto quiseram, como dele estava escrito. É Jesus falando de João Batista, né? O profeta Malaquias tinha dito lá no capítulo 3, que antes do Messias chegar, Elias voltaria. Mas aí é que eu falo, é questão de saber interpretar a Bíblia. A igreja não acredita em reencarnação. Como é que o Elias ia voltar se ele já tinha morrido? Era figurativo. Jesus explicou, João Batista, ele já voltou. Então alguns dizem, mas então João Batista é reencarnação de Elias? Não é isso. E como é que a gente sabe que não é isso? No Monte Tabor, quando houve a transfiguração, apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus. Ora, Elias já tinha morrido e João Batista já tinha morrido. Se João Batista fosse reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer era João Batista e não Elias. O prova é que não houve reencarnação de Elias para João Batista. Entende? Aí você entende a importância
importância da igreja interpretar a Bíblia para nós. Jesus fez essa interpretação. Elias já voltou. O que o profeta quer dizer? Né? João Batista virá com o espírito de Elias. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, aquele homem corajoso que enfrentou o rei Acabe, terrível, né? Rei lá de Israel, das tribos lá da Samaria, né? Que mandou matar, né, aquela pessoa para ficar lá com um sítio da pessoa, né? E então o Elias foi lá né, e acusou o rei Acabe. Veja, era o rei de Israel. E o rei perseguiu Elias, querendo matar Elias por causa disso. Então, né, depois Elias venceu 400 falsos profetas de Baal, que o rei Acabe encobertava. Então, esse espírito de fogo de Elias, que o profeta Malaquias diz dizer que voltaria na pessoa de João Batista. É isso aí. Entendeu? Muito bem. O que mais? Aline Mendes. Não, Aline já coloquei. Márcia Aparecida. Minha irmã é católica, porém diz que acredita na santidade e não gosta de imagens. Acredita serem desnecessárias. Isto é correto diante da fé católica? Não é correto diante da fé católica. Por quê? Porque a fé católica aprova a veneração das imagens. Por que a fé católica aprova a veneração das imagens? Por 3 motivos. Primeiro, a imagem lembra para nós que aquela pessoa que está representada ali é uma pessoa que viveu segundo a vontade de Deus. Então, é um modelo de vida para nós. Ou seja, você pode copiar as boas virtudes dessa pessoa, os exemplos dessa pessoa. Você olha para uma imagem, por exemplo, da irmã Dulce, olha para a imagem, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, o que lembra para você? Eu devo viver a caridade como essa mulher viveu. Não é? E assim por diante. Então, primeiro, é um modelo a ser copiado. Segundo, a imagem lembra que essa pessoa está no céu, diante de Deus, e intercede por nós. Na liturgia da missa, a igreja reza, os santos intercedem por nós sem cessar. Que coisa maravilhosa! Você sabe que os santos rezam por nós. Terceiro, quando você venera uma imagem, eu não estou dizendo adora, se você venera uma imagem, você está prestando culto a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa que está representada aqui, ela é santa por graça de Deus. Ninguém é santo sem a graça de Deus. Então, quando você vê a santidade da pessoa representada ali e você louva a Deus por isso, é Deus que recebe esse louvor. Entende? E eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia não proíbe fazer imagem. É uma interpretação errada da Bíblia. Por quê? Porque você vê bem claro, Deus mandou Moisés fazer a imagem de 2 querubins e colocar em cima do lugar mais importante que existia para o povo de Israel, que era o quê? A Arca da Aliança. Os 2 querubins. Então, como é que não pode fazer imagem, se Deus manda Moisés fazer imagem? E Salomão fez 1000 imagens no templo de Jerusalém. Imagem pintada nas cortinas, imagem de outros tipos. Entende? O que Deus proíbe? Fazer imagem de ídolo. Mas a igreja nunca fez imagem de ídolo. A igreja faz imagem de santo para venerar, que não tem nada a ver com adorar. Inclusive, no grego são palavras bem claras, dulia e latria. Dulia é veneração, latria é adoração. Bom, quem quiser aprofundar isso, eu escrevi um pequeno livro, um opúsculo, porque os católicos veneram a imagem. Aqui eu explico isso com muito mais detalhes, para quem quiser entender. Muito bem, eu gosto tanto de imagens, né? Me lembro de uma história de São Bernardo.
São Bernardo gostava muito das imagens de Nossa Senhora, e toda vez que ele passava pela imagem de Nossa Senhora, São Bernardo dizia, salve Maria. Diz que um dia ele escutou Nossa Senhora dizer para ele, salve Bernardo. Salve Bernardo. Imagem, gente, é um sacramental. O que é um sacramental? O sacramental é um sinal sagrado que transfere graça de Deus. Entende? Então, se os mágoa benta, ela transfere a graça de Deus. Um crucifixo, uma imagem de um santo bento, um terço bento, transfere a graça de Deus. Ok? Muito bem. Então, o católico não deve rejeitar imagens. Isso deve ser uma influência protestante, ou uma influência do judaísmo, ou uma influência do islamismo, porque o judaísmo e o islamismo não têm imagens, mas nós católicos temos. E eu gosto de lembrar que os nossos mártires faziam imagens. A prova disso é quando você pega o catecismo da igreja, só para ter um pequeno exemplo, aqui no catecismo da igreja, quando você olha aqui na página 18, você vai encontrar aqui uma imagem, né? Essa imagem aqui que você está vendo aqui, sabe de onde é que é essa imagem? É de uma das catacumbas de Roma, do ano 200, na época em que os cristãos eram massacrados pelo Império Romano, eles faziam imagem. Imagem de quem que está aqui? Imagem de Nossa Senhora, que os nossos mártires faziam. Como é que não pode fazer imagem? Inclusive está escrito aqui, se você ler aqui no catecismo, bem no comecinho, é página 18, está escrito aqui, olha, né, a explicação está aqui, ó, o catecismo coloca aqui, fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila em Roma, início do século III, ou seja, ano 200, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Quem é que fez a mais antiga imagem da Santíssima Virgem? Os nossos mártires. E eles eram martirizados exatamente para não serem idólatras, para não prestar culto àqueles deuses romanos. E faziam imagens. Tem prova mais cabal do que essa de que nós podemos fazer as imagens? Bom, pergunta de quem agora? Dei Silva. Será que mesmo sendo tão pecador, a minha oração de intercessão tem valor? Tem, Dei Silva. Não deixe de rezar. Porque mesmo o pecador, quando ele reza, no fundo, ele está arrependido de seus pecados. Porque senão ele não rezaria. Porque não tem sentido, né? Você não se arrepender de seus pecados e você rezar. Então, reze, né, que tem o seu devido valor que Deus sabe dar. Léo Carvalho. Eu gostaria de saber o que a igreja diz sobre a teologia da prosperidade, pregada bastante por igrejas protestantes. É claro que a igreja não concorda com isso. Teologia da prosperidade é fazer um tomalada com Deus. Ó Deus, eu te dou o meu dízimo, eu venho aqui rezar e o Senhor me dá o que eu preciso. O carro, a casa. Não, não é assim. Jesus nunca prometeu isso. Aliás, Jesus prometeu bem o contrário, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Na verdade, o que Jesus prometeu foi a cruz. É verdade que Jesus disse, aquele que deixar por causa de mim, casa, filhos, pai, não sei o quê, vai receber já o cêntuplo nesta vida e na outra vida eterna. Mas esse cêntuplo que Jesus promete, não é essa prosperidade material necessariamente, são as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, que muitas vezes tem muito mais valor do que bens materiais. Então, esse comércio com Deus, a igreja não aprova, não faz parte da igreja católica, não. André Barreto. Deus sendo onisciente, onipotente e onipresente, e levando em conta suas condições de eterno e da presciência, é correto afirmar que Deus já está com todos os salvos juntos a Ele na eternidade? Bom, Deus está na eternidade com aqueles que já morreram e foram para o céu, justificados. Esses, sim, estão na eternidade com Deus.
E nada mais vai mudar essa sorte dele, nem o juízo final não vai mudar o que foi definido no juízo particular. Isso não tem dúvida. Agora, o fato, né, de Deus ser onisciente, onipotente, onipresente, não tira a nossa liberdade. Eu é que decido as minhas ações, né? Influenciado de um lado pela graça de Deus, de outro lado pelas tentações do mal, e eu é que decido o que vai ser da minha vida, tá certo? Se Deus sabe, é porque eu decido, entende? Muito bem. Então, não existe, né, destino. Deus não tira de nós o livre-arbítrio, senão nós não seríamos imagem e semelhança de Deus, nós seríamos robôs, teleguiados. Um drone desse aí, não. Deus não quer ninguém assim. Senão, a gente não seria imagem e semelhança de Deus. Regina Emerick. Porque todos os seres humanos têm que pagar, entre aspas, pelo pecado de Adão e Eva. Nós não somos responsáveis pelos erros de nossos pais. Está certo, nós não somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais. Só que aí, no caso de Adão e Eva, Regina, é diferente. A igreja explica que Adão e Eva são a raiz da humanidade, primeiros pais, certo? E como eles se separaram de Deus, por causa do pecado, a humanidade inteira se separou de Deus, porque nós somos filhos deles. Imagina você, uma comparação, você pega, por exemplo, uma semente contaminada na sua genética, uma semente de milho, de feijão, contaminada na genética, e você planta um milharal com essa semente contaminada, vai sair tudo contaminado, porque, entendeu? É o que aconteceu conosco. São Tomás de Aquino explica assim, toda a humanidade estava em Adão. Então, São Paulo fala, quando Adão pecou, todos pecaram. Pecaram entre aspas. A palavra pecado é usado aí por analogia, porque o pecado original não é um pecado de culpa, é uma herança, né? É uma deficiência da graça de Deus. Mas São Tomás de Aquino fala, mas também todos estão inseridos em Cristo, porque Cristo abraçou nele toda a humanidade. Então, quando Cristo matou a morte pela sua morte, ele matou em nós o pecado original, para aqueles que acreditam que são batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Entende? Se você quiser aprofundar esse estudo, leia esse livro, O Pecado Original. Olha, aqui, eu coloco aqui no subtítulo, o que a igreja ensina. O que está nos documentos da igreja, no catecismo, o que diz os grandes santos padres da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, enfim, os gigantes da igreja falam sobre isso, para a gente poder entender. É tão séria essa questão que Jesus veio ao mundo por causa do pecado original. Se não tivesse havido o pecado original, Cristo não teria morrido na cruz. Veja como a questão do pecado original é uma questão essencial. O parágrafo 387 do Catecismo diz assim, negar o pecado original é a mesma coisa que negar a redenção em Jesus Cristo. Entendeu? Não é à toa que São João fala, né? Na primeira carta dele, capítulo 3, no versículo 8, São João fala, Cristo veio para destruir a obra do demônio. Qual é a obra do demônio? É o pecado, que começou com o pecado original. Está aí. Roseni, posso recusar um convite de casamento de evangélico, pois o meu entender estarei contra a vontade de Deus por ser católica e estar num lugar que protesta Nossa Senhora. E caso possa recusar, como posso falar para que não seja indelicada com o convite? Bom, Roseni, eu já consultei esse assunto aqui com vários padres bons, padres maduros. O que eles me dizem? Que não é proibido um católico assistir um casamento de um evangélico, desde que você não esteja vivendo a doutrina deles, nem haja perigo disso.
Entende? Não é um sacramento, você tem consciência de que não é um sacramento. Agora, ele diz o seguinte, desde que não haja escândalo. Né? Então, um casamento de pessoas, da família, tal, a igreja não proíbe que a gente assista esse casamento. Você não comete pecado por isso. É o que eu já ouvi de bons sacerdotes, maduros, experientes, que eu já consultei sobre esse tipo de assunto. Agora, se você, na sua consciência, acha que não deve ir, não vá. Explica para a pessoa, olha, eu, infelizmente, não me sinto bem, porque não é a minha religião, não é a minha igreja, então peço que você me desculpe, mas aí né, trabalhar desse jeito, tá certo? Última pergunta, João Vitor, após a ressurreição, para quem Jesus apareceu? Bem, nós sabemos, João, que a primeira pessoa para quem ele apareceu foi para Maria Madalena, não é? Porque foi aquela que amou muito Jesus, estava aos pés da cruz, não saiu dali de perto do sepulcro, voltou logo que o domingo clareou, foi uma recompensa de Jesus ao amor dela. Não sabemos se Jesus possa ter aparecido para Nossa Senhora. Não sei. Não tem nenhum relato disso. Mas o que nós sabemos é isso. A primeira pessoa foi a Madalena. Beleza? Um grande abraço a todos. Chegamos ao final do nosso programa hoje. Fiquem com Deus e até o nosso programa, se Deus quiser.